Olá! Por volta de 1800, Londres, então a maior metrópole do mundo, superava a marca de 1 milhão de habitantes, igualando pela primeira vez a cidade mais populosa da antiguidade, Roma. Na época, a população mundial contava com 900 milhões de pessoas e pouco mais de 10% habitava nas cidades. Desde então, o crescimento se deu continuamente em doses industriais. De 1950 até hoje, o número de habitantes das cidades em todo o mundo proliferou de 746 milhões para 3,5 bilhões, e em 2009, 200 mil anos após o aparecimento dos primeiros Homo sapiens, a população urbana finalmente superou a rural. Hoje, num planeta que aglomera mais de 7,25 bilhões de seres humanos, há quase 30 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes cada. Só em Xangai, a cidade mais populosa do planeta, vivem cerca de 25 milhões de pessoas, e as projeções mostram que em 2050, 66% da população mundial será urbana, sendo que nos países desenvolvidos, essa taxa será de quase 90%. Não há dúvidas de que o nosso mundo está se civilizando aceleradamente, ao menos do ponto de vista literal, dado que a raiz etimológica do termo civilização, assim como de civismo, cidadão, urbanidade, política, polidez e outras expressões que denotam os mais altos graus de sofisticação da vida humana, tem toda sua origem no vocábulo cidade. Mas acaso esse crescimento vertiginoso das cidades implica um crescimento equivalente da cidadania? Em nosso tempo, 1 bilhão de pessoas, quase um terço da população urbana mundial, vive em favelas e assentamentos do gênero, e a expectativa é de que em 2030 esse número dobre para 2 bilhões. E desde o mito da Torre de Babel até as modernas distopias futuristas, as cidades sempre foram convincentemente retratadas como um cenário apocalíptico de criminalidade, insalubridade, estresse, individualismo, luxúria, consumismo, superficialidade e outras formas de degradação física, psíquica e moral. O que explica a explosão urbana dos últimos 2 séculos? Como as cidades absorveram mais da metade da população mundial? Que transformações isso traz para a cultura e a sociedade humana? E acaso o globo estaria se transformando numa única e colossal conurbação? Para discutir o desenvolvimento da cidade desde a era industrial, convidamos Josiane Serrazoli, professora de História Política e Urbana da Universidade Estadual de Campinas e coordenadora da pesquisa Urbano em Questão, Saberes Especializados, Cidade e História, Leandro Medrano, professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e editor da revista Pesquisa em Arquitetura e Construção, e Renato Cimbalista, professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Polis. Josiane Serrazoli, Londres, então, em 1800, supera a marca da antiga Roma, com 1 milhão de habitantes. Por que isso acontece naquela época e naquele lugar? Uma ótima pergunta para começar a falar sobre esse tema, cidade. Talvez o conceito que você usou para referir-se à civilidade, urbanidade, política, polidez, ele aqui ganha um contorno completamente novo, né? E ele é justamente motivado pela Revolução Industrial, por toda uma série de transformações que são de ordem técnica, sobretudo, num primeiro momento, mas de uma mudança de escala inédita até então, na produção, na forma de produção. Isso tornou a cidade um lugar extremamente atrativo. E talvez seja isso que até hoje esteja estável. Se a gente tiver alguma continuidade da Revolução Industrial até hoje, é a cidade ser um lugar de atração. Quando a gente vive nas cidades hoje, imaginando o que ela tem de problemas, de dificuldades, de desafios, a gente imagina por que as pessoas vêm para a cidade. O que elas vêm fazer aqui? Porque justamente é um espaço de oportunidades. Então, esse foi um elemento transformador da vida urbana, decisivo, definitivo, e talvez seja a partir dele que seja possível pensar a cidade depois da Revolução Industrial. A gente pode acrescentar a esse quadro, além da Revolução Industrial, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa e as revoluções liberais que vão se seguir a isso no início do século XIX. O que isso muda no panorama urbano? Podia acrescentar também as revoluções dos trabalhadores. Concordo com o que você coloca. As revoluções sociais estiveram também atreladas à Revolução Industrial. Eu diria de modo mais amplo que ela altera a sensibilidade mesmo, a maneira como o ser humano se vê diante de outros seres humanos, diante da natureza, diante daquilo que ele tem como perspectiva de futuro. E isso muda a cabeça das pessoas politicamente, muda também
a ambição que elas têm. Então, essas revoluções, elas não deixam de ser ambições de mudança, de transformar o lugar onde a pessoa está. E todas elas estão conectadas. Eu não saberia dizer qual começou primeiro. Se é uma dimensão política, se é esse incômodo de se perceber numa situação que não é a ideal, então isso que mobiliza tanto a revolução política quanto a social, ou se é a questão da industrialização em si, que colocou isso tudo no mesmo palco, vamos dizer assim. Mas tudo isso aconteceu de forma conectada, sem dúvida. Não terminou. Agora, Leandro Medrano, existe sem dúvida nenhuma diferença quantitativa, mas certamente uma mudança qualitativa também, né, em relação à cidade na época pré-industrial. Só que a gente pode tentar um exercício de urbanismo, ciência urbana comparada e analisar as diferenças, né, entre a cidade moderna até a época da Revolução Industrial e a cidade depois, né, nesses inícios do século XIX. Existe essa mudança quantitativa, existe uma mudança qualitativa, existe uma mudança formal também. Tudo isso que foi comentado, essa grande transformação advinda da Revolução Industrial, uma grande transformação social, dos métodos de produção, da própria forma de organização da sociedade, né, do seu sistema econômico, ele também vai resultar numa transformação da forma da cidade. Até então, historicamente, existia uma espécie de coerência entre forma urbana e forma social. E quando a gente fala de forma, no sentido urbano, a gente fala exatamente numa conjunção entre sociedade e forma, entre conteúdo e forma. Essa mudança do conteúdo que advém da Revolução Industrial muda drasticamente a forma da cidade. Só que ela é muito rápida. E a cidade não absorve imediatamente essa forma. E entramos nesse momento numa chamada crise. A cidade colapsa, entra em crise. Uma crise que solicita uma nova disciplina e uma crise que não está resolvida até hoje. Então, você pode dar alguns exemplos dessa mudança de forma mais destacados, assim, na época? A própria produção em série, a questão da indústria, o êxodo rural, o crescimento abrupto e desmensurado dos centros urbanos, faz com que o que crescia lentamente, de acordo com certos códigos simbólicos, com certas relações instrumentais relacionadas à igreja, aos centros de poder, ao mercado, ao rio, ele já começa a ter uma outra hierarquia que não é imediatamente absorvida por essa estrutura. Então, a questão da poluição, do saneamento básico, do excesso de pessoas em determinadas áreas, dos conflitos sociais, aparecem nesse momento de uma maneira mais evidente, e toda a técnica relacionada ao trato urbano começa a se desenvolver a partir de então. Certo. Renato Cimbalista, então vamos talvez entrar aí nessas técnicas e na reação da administração pública e do meio, né, arquitetônico a essas transformações. Creio que sobretudo na Europa nesse momento, nas grandes metrópoles, Londres, Paris, mas quais são as reações, né, do poder público a essas transformações que a gente está descrevendo aqui? Nós costumamos construir esse momento, o início do século XIX, o meados do século XIX, como um momento do surgimento de abordagens que vão desembocar no urbanismo, que é esta disciplina que tem como missão enfrentar todos esses problemas novos que aparecem na cidade. Me parece que é bastante importante a gente entender que o urbanismo ele não se dedica simplesmente a enfrentar algo que não existia antes nas cidades. A ideia de que a miséria ou a pobreza eram algo novo nas cidades do século XIX, ela precisa também ser problematizada. No decorrer da história, existiram cidades que foram consideradas cidades gigantescas, Nápoles, Londres, Paris, antes da época industrial. Estas cidades eram já consideradas muitas vezes tumores, fontes de problemas e assim por diante. Agora, a pobreza antes da Revolução Industrial, ela sempre foi lida em uma chave muito influenciada pela religião, quase como uma chave da caridade. Aquilo que o Leandro acaba de falar. A pobreza ela tinha um lugar na compreensão das pessoas. À medida que as nossas sociedades elas se transformam em sociedades mais laicas, e aí a Revolução Francesa, o liberalismo,
a industrialização, tudo isso, fenômenos do século XIX, elas transformam a pobreza, que era lida na chave da caridade. O pobre seria o primeiro a ingressar no reino dos céus, ou seja, ele pode ter este lugar aqui de sofrimento compreendido. Ela passa a ser vista na chave da miséria. Aí a gente deixa de compreendê-la, e aí ela se transforma num problema que precisa ser enfrentado, não simplesmente pelo Estado, mas pelas próprias elites, que vão desenvolver toda sorte de reformismo. E o urbanismo é um destes ismos que aparecem no século XIX, que é dedicado a construir um futuro melhor do que o presente, assim como outros ismos aparecem. Josiane, essa situação que, como o Renato disse, não é nova, mas num certo sentido, pelo menos do ponto de vista quantitativo, vai causar um impacto na cultura da época, vai ser representada pelas artes e letras, né? Você tem escritores como Dickens, Victor Hugo, John Ruskin, o próprio Engels vai escrever um texto muito importante, né, a esse respeito, vai se tornar emblemático. Como que a cultura, né, a alta cultura, eventualmente do século XIX, está representando esse estado de coisas? Penso que tanto o Leandro quanto o Cimbalista tocaram em duas questões super importantes quando dizem desse incômodo, a forma não está mais respondendo aquilo que se tem no horizonte de expectativa. E nessa hora é a cultura que resolve o problema. Na hora que você não tem mais a racionalidade capaz de antecipar, prever e planejar aquilo que seria razoável do ponto de vista da racionalidade para a vida, é a arte que soluciona, a arte que vem com a sua linguagem, tentando, de algum modo, dar um vocabulário novo, uma linguagem nova, uma forma diferente para você acomodar essa situação. Eu gosto muito dos exemplos do Dickens ou do próprio Zola com o Germinal. Não é à toa que é nessa época que se desenvolve uma literatura realista, que hoje, com tudo que a gente sabe sobre as técnicas literárias, a gente sabe que de real ela tinha a base e o resto era construção, né? Mas ela se passa como real justamente para tentar dar a visão mais próxima possível, que pudesse nomear aquele pobre que está morando do seu lado, que não está mais no lugar separado, esperando a filantropia, como a caridade ou a filantropia, como foi mencionado aqui. Aquele pobre que você precisa que esteja perto da sua indústria. Então, como tratar esse pobre, mantê-lo pobre e mantê-lo, ao mesmo tempo, parte da sua vida, que seria uma visão indesejável. Então, um trabalho de pesquisa como o do Germinal, do Zola, por exemplo, é incrível quando a gente imagina que ele foi viver nas minas de carvão para poder sentir na pele como era a vida de um mineiro, para poder ter vocabulário instrumental, imagens para construir a sua literatura. E é a partir dessa literatura que se começa a entender de outro modo a cidade. Então, a cultura tem um papel fundamental nesse processo. E assim, são muitos escritores que falaram a respeito disso, e talvez poderia ser um emblemático pensar no caso de Baudelaire para Paris, e a maneira como o Walter Benjamin tratou da poesia dele. Problematizar uma poesia como a passante. Uma poesia para quem? Ninguém. Não é uma musa, uma deusa, não é nenhum tema que fosse considerado clássico, mas aquela que passa, que me mobiliza e eu já esqueci. Antes da gente passar ao século XX, existem algumas ações urbanísticas muito emblemáticas e massivas até, né? Pelo menos na segunda metade do século XIX. Tem aqui pelo menos dois nomes importantes, né, para o urbanismo: o Barão Haussmann, em Paris, e o Ildefonso Cerdá, né, em Barcelona. Alguém pode desenvolver um pouco para os nossos ouvintes o que foi feito nessa época, Leandro? Posso. Além do Haussmann e do Cerdá, acho interessante colocar como contraponto o que acontece na Inglaterra também, quando eles começam na segunda metade do século XIX, tentar resolver esses problemas urbanos mais evidentes. Olhando com uma certa distância, né, Londres
e Paris, os dois grandes exemplos europeus desse período da industrialização, é notório uma diferença gritante na sua forma de cidade, antes e hoje. Londres molda sua industrialização de acordo com conceitos relacionados ao individualismo, utilitarismo, liberalismo, com toda uma base teórica que é construída desde o século XVIII. Isso vai gerar, como consequência, nessa relação entre forma e conteúdo, uma cidade também policêntrica, né, sem uma forma definida, utilitarista, pragmática, e as ações londrinas em relação ao controle, digamos assim, dessa cidade industrial vão nesse sentido, criar algumas leis e diretrizes que permitam à iniciativa privada um mínimo controle do mal cidade, né, dos males da cidade. Em Paris não acontece a mesma coisa. Permite claro. Isso resulta numa forma completamente diferente de Londres. Você não tem em Londres uma grande avenida cruzando a cidade toda. Não tem uma intervenção do Estado desse tamanho de forma alguma. Exato. Nem gabaritos, né, consolidados. Existe todo o ideário do individualismo que depois vai ser será a base das cidades americanas, norte-americanas e as nossas também, de uma certa maneira, ou talvez até das asiáticas. Paris não, né? A própria sociedade se estrutura de uma outra maneira, o racionalismo é a grande marca, e a forma urbana, né? Os gabaritos sempre numa mesma altura, a organização de grandes eixos, avenidas, praças, momentos simbólicos, coletivos, ela vai ser essencial para estruturar essa relação entre sociedade e forma. E o Cerdà, em Barcelona, aprende, estuda, né, em Paris, aprende, observa, né, o que acontece por ali e traz e teoriza, digamos assim. O que primeiro faz um tratado em 1857, primeiro tratado de urbanização, e segundo alguns historiadores, ele inaugura a disciplina. Ele inaugura a disciplina urbanismo, ele transforma aquilo em técnica jurídica, em técnica econômica, em forma de desenho, em estrutura, engenharia urbana e etc. E cria o famoso Plano Cerdà, que trata do crescimento de Barcelona, também na sua fase de industrialização, na segunda metade do século XIX. Renato, você quer introduzir a gente no século XX, né, quando começam os surgimentos das grandes metrópoles, verticalização intensa, tecnologia de transporte, as ferrovias já há algum tempo em cena, mas metrô, bondes, carros, quer dizer, é uma cidade muito pujante. Assim. Como é esse cenário no início do século XX? Eu acho que a gente pode dividir essa periodização do urbanismo em alguns momentos. Existe esse momento de intervenções que são precursoras, que a gente pode dizer o que está acontecendo em Londres e o que aconteceu do ponto de vista do planejamento de Barcelona, com Cerdà, também as grandes intervenções da segunda metade do século XX em Paris, a partir de um Estado centralizado, que é o que Josiane acaba de falar. E um outro exemplo muito importante de intervenção é o da Áustria, da Ringstrasse, que é a ideia de o que seria um Estado liberal burguês projetando-se sobre o território. Qual é a racionalidade da malha, como a cidade medieval ela deve ser superada. Logo depois disso, existe um momento em que quem começa a protagonizar esta arte ou ciência ou burocracia do urbanismo é o ambiente alemão. Um Estado alemão que se unifica em 1870, ele constrói uma lei que diz que todas as cidades maiores elas precisam ter seus planos de expansão. E isso constrói um desafio de uma construção de um ambiente de debate que inclui um profissional urbanista que vai trabalhar dentro de cada uma destas cidades, gerindo e gerando este plano, vai gerar encontros, seminários, publicações, manuais, este é o momento de uma sistematização desta disciplina. Já na passagem do século XIX para o século XX, existe um conjunto de transformações de caráter técnico, que muitas vezes é descrito como a segunda revolução industrial, que muda completamente o objeto cidade. Se no meio do século XIX ele já tinha crescido com inovações como a energia elétrica, o automóvel, o início dos transportes coletivos em massa, como as redes de metrô, que acontece também no final do século XIX, essa cidade ela passa por um segundo momento de uma expansão gigantesca.
E um momento de, você disse, falou dessa troca, dessa cultura urbanística, né? Um momento também onde se pensa muito a cidade. Tem muitos autores teorizando sobre a cidade, né? O próprio Max Weber, George Simmel, Durkheim, etc. E tal. O que essas pessoas estão falando de um modo geral sobre a cidade, sobre as perspectivas, né, para a cidade? Cada um desses autores tem uma abordagem em relação à cidade. A gente pode pensar, por exemplo, um autor como Camilo Sitt, que tem uma visão absolutamente crítica em relação a esta nova cidade, que é a cidade de um crescimento ilimitado, uma cidade gerida pela técnica. Ele diz, olha, nós precisamos aprender com a nossa história. Nós precisamos olhar aquilo que as cidades têm de bom, de bem construído, de agradável, para construir uma ciência que é também uma arte de construção de cidades. Uma abordagem aí mais conservadora, digamos assim, e existem outras abordagens. Existem abordagens mais radicalmente reformistas, como por exemplo a da Ebenezer Howard, que diz, olha, a nossa situação fundiária, ela é o grande problema. Quantidade de riqueza que está depositada na ciranda do mercado imobiliário, ela está fazendo as nossas cidades serem cidades miseráveis. Nós precisamos construir uma maneira de construir propriedades coletivas, propriedades comunitárias, estratégias regionais de descentralização. É uma crítica por este lado. E tem também as abordagens revolucionárias. Então, a abordagem de Marx e de Engels, eles dizem, a nossa cidade, ela é estruturalmente errada, ela padece de um vício de origem, que é a contradição, que é a contradição desenhada naquele momento entre aqueles que só têm o seu trabalho e aqueles que detêm os meios e os modos de produção. Outra abordagem. Então, cada autor ele vai construir uma visão que passa de um otimismo moderado para visões aí bastante pessimistas em relação à cidade. E as primeiras décadas do século XX, Leandro, também marcam um novo modo de pensar arquitetura e urbanismo, por consequência, chamado modernismo, né, em arquitetura. Exato. Quais são as propostas, em linhas gerais, que esses autores estão oferecendo para a solução? Certo, essa experiência nova, né, de cidade, de técnicas produtivas, de sistemas de produção, obviamente vai ter como decorrência uma mudança geral em todos os elementos que exerçam uma interface prático-sensível com a sociedade. Os objetos, né, a arquitetura e a arquitetura das cidades, a própria cidade. Isso dentro de um conjunto, né, junto também com a questão da cultura, a literatura, as artes, etc., moldam esse programa, esse tema, né, esse movimento, né, que a gente chama hoje de movimento moderno, de modernismo, que em relação às cidades tentam estruturar a cidade mais ou menos de acordo com a lógica da produção industrial. Mesmo que algumas escolas, como a Bauhaus, na Alemanha, né, que chega tardiamente à industrialização, mas ela pensa a industrialização, né, da mesma forma que ela pensa o objeto a partir da produção industrial, a sua estética a partir da produção industrial, alguns autores, alguns urbanistas e arquitetos também vão pensar uma maneira de fazer cidade diferente da cidade construída historicamente. Fazer a cidade a partir de uma possibilidade de uma organização literalmente ou absolutamente racional. Seus sistemas de circulação, seus sistemas de trocas, suas relações comerciais, a hierarquia de poder, e tudo isso pensado de acordo com uma nova forma, que seria uma forma idealizada como cidade moderna. E eu gostaria de propor aqui, talvez, né, para todos vocês, a gente pode fazer alguma troca aqui, mas de olhar para o mundo nesse período entre guerras e comparar um pouco as soluções e formas. Quer dizer, você tem de um lado regimes totalitários se estabelecendo, a Itália fascista, a Alemanha nazista, a União Soviética. Do outro lado você tem o mundo, chamado mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, com propostas bem diferentes, um processo de suburbanização, né, bastante marcado. Olhando para esse mapa mundi, Josiane, o que a gente encontra, essas grandes manchas urbanas, né? Quais são as grandes linhas que estão se seguindo nesse período entre guerras? Eu acho muito interessante, um período de muitas dúvidas.
E quando nós olhamos historicamente, tentando explicar historicamente, a história tem essa tentação de explicar o inexplicável, dá a impressão que as pessoas sabiam o próximo passo, né? E era um mundo aberto. Na década de 20, eu fico aqui me lembrando, por exemplo, dos congressos pan-americanos de arquitetos, que aconteceram desde 1920 no continente americano. Até hoje acontecem, mas com uma outra proposta. Eles queriam discutir o que era a cidade na América, continente americano, continente todo, de norte a sul. E uma das propostas que eles discutiram nos primeiros congressos era se era necessário ou era pertinente existir arranha-céu. E os únicos representantes que podiam opinar a respeito eram os americanos, que já tinham seus arranha-céus em Nova York. Nenhum dos outros poderia opinar a respeito, mas era uma dúvida se isso era uma forma viável de se amontoar pessoas nas cidades. Então, é só um exemplo para pensar como havia muita dúvida, não havia certezas. E à medida que essas dúvidas foram sendo instrumentalizadas por convicções de uma racionalidade que o modernismo deu a forma final para ela, né? Realmente, como é que se constrói, qual é a técnica mais precisa, como é que você delimita o alcance de uma cidade, isso foi transformado em números exatos. Nesse momento, coincidentemente, valeria a pena até entender até que ponto é coincidentemente, há um caminho político levando também para convicções políticas. E eles se encontram. Não é um assunto fácil de tratar, porque você trata da especialização de um campo de conhecimento, ao mesmo tempo que você trata de autoritarismos e totalitarismos. Então, quando a força política se encontra com a receita técnica, é realmente muito arriscado. Então, eu torço para o caos, para que isso não volte a ser parte da nossa história. Renato. O período do entreguerras ele é um período de reconstrução da agenda do urbanismo. A Primeira Guerra Mundial ela gerou uma crise civilizacional. Se os estados, eles de uma forma geral estavam organizados na Europa, no hemisfério norte, para garantir a expansão dos seus mercados, com a Primeira Guerra Mundial, que foi uma crise de possibilidade de expansão desses mercados, a crise do colonialismo e assim por diante, muitos dos estados que sobrevivem à Primeira Guerra Mundial, eles começam a se perguntar, afinal de contas, para que serve? E começa a aparecer a ideia de que o Estado ele tem como sua função não necessariamente garantir um desenvolvimento econômico ilimitado para a sua população, mas garantir direitos. Esse é o momento em que, começando em Holanda, Bélgica, Alemanha, aparece a ideia de que é sim uma atribuição, uma responsabilidade do Estado garantir, até determinada medida, qualidades de moradia para a sua população. E nesse momento o Estado ele busca se engajar em alguns países, não em todos, ele busca se engajar no equacionamento da questão da moradia, algo que até a Primeira Guerra Mundial não era algo corrente do ponto de vista do engajamento do Estado. Então a gente tem experiências que são experiências até hoje absolutamente marcantes em Viena, no que é chamada Viena Vermelha, ou na Alemanha da República de Weimar, as chamadas Siedlungen, são experiências que buscam ampliar a agenda do alcance do Estado nesta chave da moradia. É sim a atribuição do poder público, ou seja, do urbanismo, garantir condições mínimas de habitabilidade. Essa agenda da moradia, Leandro, vai se tornar mais premente ainda na medida em que, na metade do século XX, você tem uma explosão, né, urbana nos países chamados de terceiro mundo, né, em desenvolvimento. A ideia das grandes metrópoles ainda estava associada até esse momento aos países chamados desenvolvidos, agora você tem na América do Sul, aqui mesmo, né, na Ásia, quer dizer, grandes cidades se desenvolvendo, como que, assim, em linhas gerais, sempre uma generalização, mas como está sendo esse desenvolvimento nos países em desenvolvimento urbano? O tema das moradias, né, em grande escala principalmente, pode ser considerado o grande tema urbano ou até mesmo arquitetônico do século XX. Esse é um problema novo para a disciplina. Não se pensava tecnicamente ou conceitualmente ou formalmente a questão
da moradia e passa a ser pensado numa escala institucional, digamos, né? O Estado pensa na questão da moradia, a sociedade pensa na questão da moradia, a disciplina arquitetônica, a disciplina o urbanismo pensa na questão da moradia e tenta estruturá-la dentro de uma lógica disciplinar. Isso ocorre bem ou mal durante toda a primeira parte do século, muito com uma ligação muito direta com o movimento moderno e com a ideia de um novo homem racional, de uma cidade racional, que poderia utilizar desses instrumentos que vêm da indústria, os instrumentos diretamente relacionados à razão, para a produção em série de moradia para as grandes massas. Parecia muito lógico, né? Como eu consigo produzir muito rapidamente um objeto pelos sistemas industriais, separação de trabalho, máquinas, etc., eu poderia também produzir habitação em grande escala para a população que vem do campo, para a população que cresce na cidade e, sobretudo, para a população operária, né? Na realidade, essa técnica ou essa forma de pensar não tem o alcance desejado. E na segunda metade do século XX, muito em função também do resultado desse pensamento racional do ponto de vista das estruturas sociais, do pensamento político e do limite que ele demonstrou nas guerras, né, no seu limite intelectual, que pode ser simbolizado muito claramente pelas duas grandes guerras mundiais. Essa forma de se pensar começa a se dissolver e se readaptar de acordo com novos códigos de cidade, né, que pensam e que tratam, né, dos seus modelos na sua essência. Eu poderia dizer que existe talvez uma volta, uma busca de uma essência do que seria essa cidade, esse lugar onde as pessoas se encontram, esse lugar onde as pessoas trocam, esse lugar onde existe a convergência de classes sociais, etc., que nesse plano estigmatizado, racionalizado, etc., estruturado de organização territorial, né, idealizado talvez pelo movimento moderno, ela não estava ocorrendo naquele momento. Fora do Brasil e sobretudo na América Latina, nos seus grandes planos de construção habitacional. Antes de seguir em frente, acho que talvez valha a pena, Renato, ver esse apogeu da concepção modernista, né, em cidades que saíram completamente da prancheta, como Chandigarh, mas sobretudo Brasília, né, o nosso caso aqui no Brasil mesmo. Quer dizer, se a gente tentar definir aí quais foram os sucessos e quais foram os fracassos dessas tentativas modernistas em urbanismo, assim, pegando talvez o caso de Brasília em especial, né, o que a gente, mais de 50 anos depois, a gente vê hoje desse projeto. O final da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe desafios específicos. As cidades, elas haviam sido bombardeadas por ar, o que significa que nas áreas centrais das cidades, de muitas das maiores cidades, existiam grandes buracos resultantes de bombardeio. Varsóvia foi praticamente toda destruída, todas as cidades alemãs passaram por grandes destruições, Londres, cidades na Holanda, cidades na Bélgica foram destruídas. Neste momento, o receituário modernista ele já tinha uma resposta constituída. Nós precisamos repensar as nossas cidades a partir do zero. Esse foi um momento de grande vocalização do ideário modernista. E isto nós precisamos passar por uma geração de experimentações em todos os lados do Atlântico, porque no caso dos Estados Unidos aconteceram procedimentos específicos, as cidades não foram bombardeadas, mas elas passaram por projetos chamado redesenvolvimento, redevelopment, que era a ideia de você pegar áreas centrais, bastante estigmatizadas, muitas delas ocupadas por populações imigrantes ou negras, e fazer uma tábula rasa e reconstruí-las a partir da ideia da torre no parque. Nós precisamos de uma geração destes empreendimentos para que a gente pudesse fazer uma crítica a respeito delas. Brasília, que é pensada em 1955, ela constitui uma oportunidade de construir uma cidade, uma grande capital, do zero, no meio do Planalto Central do Brasil, em um momento em que a gente estava passando por uma experiência de plena implementação desses projetos modernistas. E ela é resultado dessa conjunção única de forças, de correlações de forças. Certo.
falando do pós-guerra, né? O mundo na Guerra Fria e o mundo urbano, que é o nosso caso aqui, mas se a gente fosse pegar, Josiane, talvez um caso emblemático, o caso de Berlim, né? Que é uma cidade que foi rachada no meio, né? Sofreu um processo esquizofrênico, hoje está se reunindo de novo. Se a gente fosse pegar esse caso, assim, quer dizer, como foi, como a cultura berlinense, como a sociedade viveu essa separação e depois vive essa reunião de uma cidade. Berlim, eu acho que é uma fonte inesgotável para N estudos a respeito do que foi a cidade no século XX. E acho que temos ali, ideologicamente, uma cidade partida ao meio. Não era só dividida por um muro, não era apenas um muro de segurança, mas era uma barreira ideológica na qual se tentava demarcar claramente dois espaços totalmente diferentes, cada um tentando provar a eficiência da sua ideologia. Então, quando a gente olha a esquizofrenia que vem disso, que é incontornável, é realmente chocante a diferença dos dois lados e as artimanhas mais criativas, algumas geniais, que foram tentadas depois para amenizar essa diferença. Mas não dá para deixar de lado a prioridade, por exemplo, do lado oriental, que sempre foi dada ali a partir da divisão política para moradia. Essa questão que o Leandro comentava de uma moradia planificada e construída em escala industrial. E que para os ideais que estavam sendo cultivados ideologicamente do outro lado do muro, parecia realmente uma massificação, um excessivo direcionamento da vida das pessoas. Hoje, quando você olha para os dois lados da cidade, você percebe o resultado explícito no espaço de duas políticas totalmente diferentes. E a maneira como é difícil para as duas ressignificarem uma a outra. Eu acho muito curioso o museu que existe em Berlim, que é só para tratar da vida cotidiana do lado oriental, que o lado ocidental pouco conhecia. E além de ter lá uma série de coisas curiosas sobre como as pessoas faziam para atravessar o muro diante da impossibilidade de fazê-lo legalmente, tem muita coisa do cotidiano mais corriqueiro mesmo, de como se organizava uma sala, um quarto, uma cozinha. E a questão da moradia ali é essencial. E é curioso, ficam multidões visitando esse museu, tentando entender como é que era possível viver com tão pouco, mas todos tendo, né, alguma coisa para viver. E virou paradigmático e talvez um dos elementos para se olhar criticamente para a forma como política, ideologia e soluções arquitetônicas e urbanísticas perigosamente podem andar juntas. Quer dizer, não dá aqui para julgar qual lado do muro fez o melhor trabalho, né? Do outro lado, a gente se sente como aqui no Ocidente, de onde nós falamos, se sente mais, vamos dizer, em casa, porque a gente reconhece os signos de poder, a gente reconhece exatamente onde está o bairro mais valorizado, onde é que está o bairro mais interessante, onde está o bairro mais curioso. Do outro lado, não está dado, a gente tem que aprender a ler aquela cidade. Mas não dá para você dizer de pronto quem fez o melhor trabalho. Dá para saber onde teve mais dinheiro. Isso dá. Leandro, o termo pós-moderno, pós-modernidade, hoje amplamente difundido na história das ideias, surge justamente em arquitetura, talvez por um desgaste da proposta modernista, né? Se a gente puder dar alguns exemplos de propostas pós-modernas em urbanismo hoje, quer dizer, o que vem se fazendo, sei lá, ao longo da segunda metade do século XX, até hoje. Essa angústia que foi muito bem relatada, que ocorre principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, gera, obviamente, angústias relacionadas à própria forma de pensar a cidade, a própria forma de se pensar o conhecimento e a cultura como um todo. E a pós-modernidade acaba por ser uma espécie uma das linhas da pós-modernidade de reação, né, à própria modernidade. A pós-modernidade tem essa dupla, ou ela tem várias leituras, né? Ela se manifesta como oposição ao moderno, por isso que é pós-moderno, e se manifesta também como uma coisa nova, como uma espécie de superação a essa etapa.
e tenta, nesse momento, de alguma forma, incorporar certos traços históricos que foram sublimados pela modernidade, no ponto de vista da cultura urbana, a própria questão dos tecidos, das áreas centrais, das pré-existências, que, no ponto de vista do pensamento radical da modernidade, ele deveria de fato ser destruído. O pensamento radical da modernidade pensava na destruição das cidades históricas, do ponto de vista inclusive poético e real. Teve arquitetos e planejadores que fizeram essa proposta, no sentido de mostrar que o homem, o novo homem, poderia superar o seu passado, estaria naquele momento superando o seu passado, e essa superação teria que ser uma superação do espírito e também da forma. Então não tinha sentido aquela cidade histórica, e a pós-modernidade busca entende que talvez não seja assim, a melhor forma de se construir tecidos urbanos e urbanidade, começa a lidar com uma maneira diferente com as pré-existências, com o passado e com os novos acontecimentos daquele momento, as mídias, a televisão, a questão da publicidade, etc. A literatura avança nesse sentido, com Jane Jacobs, com Aldo Rossi, com Robert Venturi, ou seja, a literatura na área começa a produzir uma série de livros, manifestos, que abalam mesmo, de uma maneira bastante consistente, os conceitos urbanos e arquitetônicos, e que até hoje eles estão presentes quando se fala em cidade, quando se pensa em cidade. Citar Jane Jacobs, a visão que ela tinha de uma Nova York num determinado momento ainda é usual, ainda não envelheceu. Então, respondendo a sua pergunta, a pós-modernidade é um marco de fato no nosso pensamento, só que não é um momento não é um marco tão claro, não é algo que a gente possa desenhar de uma maneira tão clara, é algo que ainda persiste no nosso ideário, na nossa forma de ver e entender os nossos movimentos no mundo. Eu não sei se o Leandro concordaria comigo, mas eu vejo um pouco o que seria pós-modernismo, se a gente pensar no depois dos modernos, é que eles incorporam a dúvida. Esses autores que você citou incorporam a dúvida, incorporam a incerteza, incorporam a possibilidade de você tratar com elementos regionais, não de uma forma a buscar um modelo para ser homogeneizado, que era a característica do modernismo. É a busca de um modelo, que tá a base é racional, uma racionalidade instrumental. Eles abandonam, pelo menos, o papel destacado dessa racionalidade e colocam no ponto central a dúvida. Então, ele nunca vai gerar paradigmas. Pelo menos assim que eu vejo. E eu acho bom, se fosse possível, escolher entre um e outro. Ou seja, tem um pluralismo em curso aí, algo Sem que a gente dúvida. poderia chamar assim, né? Dentro desse pluralismo, Renato, se a gente for olhar, de novo, sempre lançando mão de grandes generalizações, assim, mas tentar uma tipologia, uma taxonomia e uma classificação quase darwinistas aí dos fenômenos urbanos hoje. Quais são os grandes, não diria modelos agora, depois disso que foi falado, mas quais são as grandes formas, né, urbanas que a gente encontra distribuídas hoje, né, no globo? Alguns exemplos, talvez. Muito difícil fazer essa generalização, mas eu acho que a gente consegue identificar, pelo menos em todas as grandes cidades, alguns padrões de coisas que estão acontecendo. Existe claramente, neste momento, muito a partir dessa crítica que foi feita a partir dos anos 60 e cada vez mais contundente, radicalmente, sobre os paradigmas do modernismo, nós temos sempre pedaços das cidades em que a cidade ela se sobrepõe ao urbanismo. A ideia de que o valor principal a ser buscado é o valor da cidade e não o valor de um futuro para a cidade. E isto a gente verifica em todas as grandes cidades. A ideia de que, por exemplo, um tecido urbano bem fechadinho, com ruas, com corredores, com fachadas, uma cidade densa, de usos mistos, em que você pode fazer uma quantidade grande de percursos a pé, ou em que o transporte coletivo e os deslocamentos menores, eles prevalecem. A ideia das ciclovias, tem aí sempre pedaços das cidades onde isto vem acontecendo. E isso, de uma forma geral, e a gente vê, está atingindo o senso comum. Uma cidade bacana é uma cidade
como esta, que a Jane Jacobs estava defendendo no final dos anos 50, começo dos anos 60. Mas nós temos desafios, as cidades elas continuam se suburbanizando. Entre outras, porque esta cidade, que é legal, que é bacana, que tem cafés, restaurantes, livrarias, ela se efetiva em pedaços pequenos das nossas cidades, que estão ficando pedaços cada vez mais caros. E muita gente não cabe dentro desses pedacinhos de cidade que a gente conseguiu construir. E não é uma questão nossa, que aqui em São Paulo nós conseguimos construir cidade. Em todas as grandes cidades do mundo, os pedaços da cidade, onde esta cidade de uso misto, bacana, à la Greenwich Village de Jane Jacobs efetiva, eles estão se transformando em pedaços caros e exclusivos, nesse processo que a gente chama de gentrificação. 50%, 60%, 70% das cidades, elas continuam se produzindo da forma como as pessoas podem pagar pelas cidades, que nos casos dos Estados Unidos se traduz em subúrbios, aqui no nosso caso ela se traduz em periferias, e eu vejo as dualizações, elas são sempre muito complicadas, mas eu acho que essa dualidade ela é o nosso grande desafio, e é um desafio do urbanismo. A gente pode fazer uma rodada final aqui. Eu vou propor para vocês que vocês conjecturem um pouco a respeito do futuro, né, das cidades. Em especial se vocês puderem em algum momento encaixar nesse quadro as mudanças na tecnologia de comunicação, informação. Quer dizer, a internet hoje cria espaços virtuais, cria possibilidades de interação da sociedade civil, até de mobilização, eventualmente para a transformação das cidades. O que a gente, olhando para frente, quais são os caminhos aí que se apontam, quais são as esperanças ou eventualmente os temores que se apresentam diante da realidade urbana? Josiane. Por vícios de ofício, eu consigo pensar no futuro usando a história, mas vamos lá. Ouvindo o Renato falar sobre Brasília, eu estava me lembrando que Brasília surgiu como uma das respostas, no caso do contexto brasileiro, para se evitar a favela. Hoje você não fala mais em evitar a favela, você incorpora a favela na malha urbana, ela faz parte da vida urbana e você tem que aprender com a favela. E uma das coisas que se aprendeu com a favela é como é que ela se comunica. Como é que a favela vive essa ideia de comunidade. Não é à toa que o nome foi sendo um pouco que substituído. Ninguém se diz morador de favela, mas se identifica como parte de uma comunidade. Começa com rádio, né, que é uma ferramenta poderosíssima. Aqui estamos nós diante do rádio. E ela vai ter continuidade também com as redes sociais. Então, para pensar nesse futuro, então, eu diria que nós não temos ainda certo que lugar essa tecnologia vai ocupar e que impacto de fato ela vai trazer nas cidades. A meu ver, isso ainda está muito, muito em aberto, mas ela abriu um potencial de contato que talvez o urbanismo tenha nos tirado de algum modo, quando nos tirou o lugar de convívio da praça. Por exemplo, sendo muito, exagerando muito nas caricaturas aqui, mas a praça era um lugar, não é à toa que em Brasília você não tem uma praça propriamente dita, tem uma praça monumental, que é o modelo da sociedade, da cidade modernista. Então, eu tenho a impressão que essa comunicação, assim como foi no caso da favela, algo importante, vai nos fazer olhar de outra maneira para esse espaço. Mas tudo muito, muito impreciso aqui. Leandro? Essa questão do avanço das tecnologias da informação e da comunicação, né, as chamadas TICs, foi muito relevante na nossa área nos anos 90. E, de fato, alguns autores e alguns urbanistas imaginaram que as cidades não seriam mais necessárias, né? A gente se transformaria, se transportaria para uma espécie de ágora virtual, né, na internet, ponto de encontro, que hoje pode ser, né, colocado aí como essas redes sociais, etc., e que a cidade não existiria mais. O que a gente vê recentemente é justamente o contrário. Quanto mais a gente se comunica virtualmente, seja qual for o meio, maior a necessidade dos pontos de encontro. E as cidades são cada vez mais relevantes. Quem diz isso não sou só eu, David Harvey, no Rebel Cities de 2008,
ele atenta a isso num livro bem contemporâneo, que observa certos movimentos atuais do mundo. Ele coloca que o que existe de um grande problema, como grande problema atual, é resolver o problema das cidades nesse sentido histórico, nesse sentido da cidade como ponto de encontro, como ponto de trocas, como diversidade, onde as relações, onde o homem se emancipa, onde o homem se supera. Foi na cidade que surgiu a filosofia, foi na cidade que surgiu a ciência, foi na cidade que surgiu a própria cidade, a consciência de cidade, todas as disciplinas. Então os problemas da cidade provavelmente serão resolvidos na cidade também, né, e pela análise das circunstâncias que ela nos oferece. Então no momento atual é um momento de uma espécie de comunhão, né, ou de parceria com esses instrumentos tecnológicos. Alguns autores falam de open source city, né, tentando entender para as cidades, ou transportar para as cidades os mesmos mecanismos de compreensão, gerenciamento e organização de ideias que são utilizados por alguns dos grandes softwares famosos e amplos do mundo inteiro. Então, é um momento novo, é um momento de transformação. No mundo inteiro não tem solução, não existe uma solução única para as cidades, talvez não existam mais. E nem as parciais são totalmente absorvidas, mas eu vejo que estamos num momento onde esse é um ponto em evidência. Todas as áreas, não só as mais diretamente relacionadas com a cidade, pensam questões relacionadas à cidade, ao meio urbano, etc., como algo essencial para a gente conseguir continuar se desenvolvendo no mundo hoje, né, onde mais da metade da população vive em ambientes urbanos, mas do ponto de vista do sentimento, do cotidiano, pode-se dizer hoje num mundo 100% urbano. 100% do mundo tem uma relação com a cidade. A cidade causa algum tipo de interferência. Não existe mais, né, um ambiente idílico rural, né, o homem isolado. Isso não é mais possível. Renato? Essa questão do que é de novo, acho que a gente precisa sempre lembrar que o urbanismo ele se faz por adição. A gente nunca supera integralmente as pautas históricas, ou seja, o urbanismo e as nossas cidades, elas vão continuar precisando de investimentos em saneamento, tráfego, transporte coletivo, habitação, parques, patrimônio histórico. Estou aqui tentando percorrer a agenda do século XX. Mas se eu pudesse dizer uma característica que nós vamos precisar enfrentar, que nós já estamos enfrentando, inclusive com um conjunto de respostas nos últimos muito poucos anos, eu vejo uma radical redução da escala do urbanismo. Uma redução da escala que se faz tanto em termos espaciais, pensando que hoje em dia uma vaga de estacionamento pode se transformar em um desafio do urbanismo, o que você fazer com elas, chamadas parklets e assim por diante. Eu vejo como os jovens hoje em dia eles ocupam o espaço urbano, eles não demandam mais grandes parques, grandes praças, eles demandam às vezes espaços que são inacabados. No caso aqui da cidade de São Paulo, o Minhocão é um desafio perfeito. Com as redes sociais, mais até do que a internet, as redes sociais criou-se quase como uma nova plataforma de interação online em que você pode combinar em meia hora alguma coisa que você vai fazer lá no Minhocão. Eu vejo os jovens o tempo inteiro, quero comemorar meu aniversário com um churrasco no Minhocão. Ah, tá bom, eu levo a churrasqueira, eu levo a carne, eu levo a linguiça, eu levo a verdura, porque eu não como carne, eu levo carvão, e aí é combinado, eles vão lá e se encontram. E num pedacinho de cidade, uma cidade que nem precisa necessariamente estar bem acabada, porque este último acabamento é aquilo que interessa para esse tipo de ocupação na cidade. E é uma radical redução da escala da temporalidade também. A ideia de que nós precisamos dar resposta a demandas transitórias e efêmeras, que são as demandas do espaço, que deve fazer sentido enquanto ele está sendo ocupado, é algo que precisa entrar na nossa agenda com mais seriedade. Hoje em dia ela está entrando como um elemento de arte ou de ativismo e, do meu ponto de vista, ela deve começar a fazer parte do cerne mesmo da ciência do urbanismo. Senão a gente vai agregar a falta de respostas que o urbanismo deu historicamente, mais uma falta de resposta a uma demanda específica que está acontecendo por produção de cidades e de espaços e que é bastante diferente daquilo que foi feito no decorrer do século XX, que é a ideia de fazer uma cidade que está lá, bonita, pronta, esperando a sua ocupação. Nesse momento existe uma convergência entre a ocupação e a construção
e a projeção destas cidades em alguns grupos sociais, e que são um pedaço relevante aqueles que ocupam o espaço público, mas sempre vai ter a demanda por uma praça, por um parque, o idoso, a mãe que está levando lá um carrinho de bebê, que ela não quer ir lá e construir o seu espaço, ela quer que tenha um espaço agradável pronto, esperando para ela ser utilizado. São muitos os desafios, e eu acho que um dos desafios mais importantes da nossa ciência é a gente reconhecer todas as demandas que resultam de todas as temporalidades de expectativas em relação ao que a cidade e o urbanismo deve produzir, e que elas não morrem, elas não são substituídas por novas, elas passam por processos de complexificação. Obrigado, Renato Cimbalista. Fica esse desafio para os nossos cidadãos que estão ouvindo. Obrigado, Josiane Serrazoli. Obrigado, Leandro Medrano. Até o nosso próximo.